O fórum desta semana vai debater o tema anulação de casamentos, que é amparado pelo Código Civil. Anular um casamento pode ser tão complicado quanto um divórcio. E para extinguir a união, o casal precisa seguir algumas regras. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado em Direito da Família, Christian Fetter Mold, e também o desembargador Arnoldo Camanho. Eles que fazem parte do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, Arnoldo, quero agradecer inclusive a presença, doutor Christian também. Vamos acompanhar uma reportagem que trata justamente desse assunto. Vamos ver. Em 2002, a mulher de um servidor público de Pernambuco pediu a interdição do marido sob a alegação de que ele apresentava sinais de demência. Após a morte da esposa, a enteada do aposentado ficou com a curatela, que depois foi repassada a um sobrinho neto do homem. No entanto, mesmo com 88 anos e considerado incapaz pela justiça, o aposentado se casou por meio de uma procuração pública. Após sua morte, a nova esposa ficou recebendo uma pensão de mais de R$ 8.000 por mês. A AGU ajuizou a ação contra a mulher, alegando que ela agiu de má-fé, já que o casamento com o idoso interditado judicialmente geraria a obrigação da União de pagar a pensão à mulher. A Justiça de Pernambuco aceitou os argumentos da Advocacia Geral da União e determinou a anulação do casamento e a restituição de R$ 120 mil aos cofres da Previdência Social. A pessoa que casou com ele, pela decisão, existem grandes indícios de que a intenção dela era exatamente tomar o patrimônio dessa pessoa. Desembargador, esse caso seria mesmo esse o desfecho? Seria realmente a anulação? Me parece aí que talvez seria o caso até talvez de nulidade do casamento. Não sei se o doutor Christian concorda com essa tese. É uma simulação, né? Parece que houve uma simulação. E a simulação enseja a nulidade do negócio jurídico, também casamento, né? É uma coisa complicada, porque ali a história é bem complexa, né? É difícil, inclusive, chegar a esse tipo de caso à apreciação dos tribunais. Normalmente os casos que chegam são casos um pouco mais simples do que esse. Aí até é interessante destacar, talvez, a atuação da Advocacia Geral da União. Porque quem é que pode entrar com ação pedindo a anulação do casamento? A gente imagina que é sempre a esposa por alguma coisa que o marido tenha feito, ou o marido por alguma coisa que a esposa tenha feito, ou que um não soubesse de um passado do outro. Mas aí, no caso, foi a própria União que entrou com a ação, que tem interesse econômico, tem interesse até moral e, por isso, jurídico na anulação do casamento. É curioso que parece que se a intenção das pessoas era se casar mesmo, livremente, né, ainda que isso gerasse algum efeito futuro, né, doutor Camanho, sucessório, previdenciário, não é, como ele disse, não é fácil, né? É uma decisão difícil também, mesmo alçando os tribunais, é uma decisão difícil. Não há um ato do marido contra a mulher, ou alguma pessoa que tenha sido enganada. Nesse caso, o enganado me parece que teria sido o fisco, não é? E aí a AGU ingressou. Há precedentes em outros estados semelhantes, mas há precedentes com decisões também diferentes, de que se há uma união, não é, de afeto, enfim, se é um casamento desejado, os efeitos seriam desimportantes. O doutor Camanho já citou aqui alguns exemplos com relação à nulidade. Eu citei agora há pouco que há necessidade de algumas observâncias, algumas regras. Quais são elas, no caso, para essa nulidade? É importante, primeiramente, frisar que há uma diferença entre nulidade e anulação. Os casamentos nulos são por dois motivos, basicamente. Houve infringência de algum impedimento, como é o caso de casamentos intrafamiliares, entre o pai e uma filha, o irmão e uma irmã, por exemplo. Existem outros exemplos. Casamento forçado, por exemplo? Não, o casamento coagido é um caso de anulação. O segundo caso de nulidade é a pessoa incapaz para os atos da vida civil, que talvez tenha até sido esse caso primeiro também. Enfim, a nulidade não tem prazos, né, confirmando. A anulação tem prazos e as situações são menos graves, né? Ou porque o jovem não atingiu ainda a idade mínima para casar, ou porque houve coação, ou existe um erro quanto a outra pessoa, a ignorância de alguma circunstância vexatória, enfim, um comportamento sexual com o qual o outro não concorda e que só se revela depois, ou um crime que tenha sido praticado, uma doença que a pessoa tivesse contagiosa, infecto-contagiosa, que o outro cônjuge ignorava. Então, são situações de anulação para as quais existem prazos que são variados, né? Por exemplo, no caso de pessoa que casa sem a idade mínima, são 180 dias que os pais têm para pedir anulação. No caso de coação, 4 anos. Né? No caso de erro quanto à pessoa, 3 anos. Então, são vários prazos e várias hipóteses
Cada hipótese com um prazo específico. Então fica aquela situação, por exemplo, com 8 meses. Uma suposição aqui. Casados há 8 meses, ela resolve que não quer mais. E aí simplesmente esse argumento, acabou o amor, por exemplo. Não, mas aí isso não é justificativa para nem anulação, nem para nulidade. Pode ser uma justificativa para um divórcio. Eu não quero mais ficar casado. Hoje em dia ninguém precisa mais ficar casado se não quiser ficar casado. Até pouco tempo atrás, até 2010, existia a figura da separação judicial, que era uma situação intermediária entre o casamento e o divórcio. Uma pessoa casada se separava e depois se divorciava. Uma espécie de um rito ali. Então tinha que passar por um degrau, né? Do casamento para a separação, da separação para o divórcio. E para a separação havia uma série de exigências. Houve culpa do outro, uma doença grave, incurável, por mais de 2 anos. Então você tinha que apontar uma causa. Olha, não quero mais ficar casado, quero me separar por causa disso. Aí você discutia culpa. Depois que acabou, que veio uma emenda constitucional 66 em 2010 e acabou com a figura da separação, então você pula direto agora do casamento para o divórcio sem passar por aquele degrau intermediário que era a separação, né? E o melhor, de 2010 para cá, existia um prazo para pular direto do casamento para o divórcio. Se o casal tivesse separado por mais de 2 anos, podia pular direto do casamento para o divórcio. Ou então se separava e depois de 1 ano convertia a separação em divórcio. Com a emenda 66, acabou esse negócio de separação e acabou esse negócio de prazo. Então, se você se casar, 2 dias depois, não quero mais, se divorcia. Mas não é porque o casamento vai ser anulado. Vai ser por uma questão diferente. Que é uma divórcio. outra situação. Exatamente. Curioso que no divórcio não há necessidade de discutir o motivo, né? Nos processos de anulação, não é só necessário discutir, como comprovar que aquele motivo aconteceu. Então, se eu alego que eu descobri depois de um tempo que a minha esposa era viciada em drogas, ou ela tinha um comportamento sexual que me repugnava de alguma forma, eu tenho que comprovar que eu não sabia dessa circunstância anterior, que ela me foi revelada depois e tornou minha vida a 2 insuportável. E no divórcio basta, como o Dr. Caminho disse, que eu digo, olha, não quero mais estar casado. A Constituição me protege, né, me garante o direito de não estar casado sem eu precisar discutir nenhum aspecto da vida a 2. Ao passo que numa ação de anulação, a vida a 2 muitas vezes tem que ser devassada, enfim, né, às vezes da pior forma possível, né, com consequências às vezes extraprocessuais, né. Então é um procedimento que tem que ser muito bem pensado. Eu como advogado sempre tento conversar. Tu tem certeza que tu quer ir por esse caminho? Há caminhos menos dolorosos, menos demorados até também. Né? Se a circunstância não for provada, né, doutor Arnoldo, o processo é julgado improcedente. Então eu abro aquela história toda, né, jogo a história no papel e não consigo demonstrá-la, e às vezes a prova é difícil, né, então o tribunal não vai dar guarida para o meu pedido. Né? O Dr. Christian citou um ponto importante, que é o papel do advogado, talvez naquela, vamos chamar talvez de conciliação, né? A turma do deixa disso. Mas e o judiciário também está preparado para isso, para essa conciliação? Não tem dúvida disso. Na minha experiência como juiz de família durante muitos anos, e numa estatística que era nossa lá, da nossa 6ª Vara de Família aqui de Brasília, a gente fazia uma média de mais de 90% de acordos em audiências. Então, às vezes, o casal chegava assim, muito brigão, né, sem nenhuma possibilidade inicial de chegar a um consenso, e eles acabavam fazendo acordo. Fazendo acordo não significa manter o casamento, não. Vamos terminar o casamento, mas vamos terminar de forma amigável. Ninguém precisa ficar brigando sem nada. Então, embora também poderia acontecer, claro. Mas isso acontece muito por conta também da atuação dos advogados. Os advogados que chegam com esse espírito, né, de tentar apaziguar as coisas, porque sabem que se o casal briga e não faz acordo na justiça, o juiz decide. O juiz resolve o processo, mas não resolve o problema. O problema continua. Então, depois vai ter ação de execução de pensão de alimentos, a gente vai ser preso. Revisão de guarda, vai querer a guarda dos filhos. Porque eu tenho em mente o seguinte, normalmente quando você leva um caso desse à justiça, vamos dizer, claro, uma parte, digamos, vai sair ganhando, porque a outra vai se sentir, então, menos favorecida nessa decisão. O que acontece?
aquela parte menos favorecida, digamos, ela vai, de alguma forma, procurar fazer uma nova provocação para que talvez ali saia vencida, ou talvez brigar pela guarda da criança, e aí... Não acaba, não. Né, não acaba. Talvez a conciliação ela já resolva isso. A conciliação resolve na maioria das vezes. Isso, então, o Poder Judiciário está sempre preparado para fazer esse tipo de acordo, mas os advogados também, aqueles que são militantes de vara de família, que conhecem o problema, se empenham muito em tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo, e o próprio Ministério Público também, porque tem sempre um promotor de justiça presente nas audiências de família, também concorre para essa apaziguação de ânimos, para fazer com que a coisa se resolva da melhor maneira possível, que é a melhor solução. Infelizmente, nos processos de anulação, nem sempre essa conversa é possível, que o processo já vem com uma carga de informação, não é? Quando se discute, por exemplo, a honra da pessoa com quem você casou, né? A boa fama, enfim, você já está colocando uma carga muito negativa na petição. Então, claro que não é impossível se chegar num acordo também nesses casos, mas é bem mais complicado, né? Geralmente, a petição de divórcio hoje, uma vez que não se precisa discutir culpa, e o Código Civil deixou isso bem claro, uma vez que diz que a sentença do divórcio não deve fazer menção à causa que o determinou, a petição pode ser muito mais simples. Não se quer mais estar casado porque não se quer, né? Porque o projeto não deu certo, sem precisar se apontar dedo para um outro. A petição de anulação, ela já deve trazer no seu bojo os motivos daquela anulação, que podem ser extremamente constrangedores, vexatórios. Isso às vezes faz com que a audiência seja um pouco mais pesada. E é por isso que os processos de vara de família são em segredo de justiça, porque isso só interessa aos envolvidos, não interessa a mais ninguém, né? Então essas coisas ficam ali entre quatro paredes, ninguém tem nada a ver com isso. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Nós comentamos aqui agora sobre essa possibilidade do divórcio, falamos até da situação ser resolvida ali por meio de uma conciliação. Mas no próximo bloco nós vamos falar também um pouquinho quando não há essa conciliação. Não na tentativa de acordo, mas já nessa fase do divórcio. Um quer e o outro não quer. Mas já a gente volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre anulação de casamento, mas é claro que também estamos falando aí no divórcio e outras formas. Eu deixei no finalzinho do bloco anterior justamente aquela questão. E quando não é amigável? Quando um quer separar, mas o outro não quer? Bom, aí quando um não quer, dois não brigam, diz mas já está brigado, na verdade, né? Na verdade, hoje em dia, a gente vê às vezes até em algumas novelas de televisão, não vou te dar o divórcio, um fala, não vou dar o divórcio. Não existe isso. O sujeito pode chegar, o casal, melhor dizendo, pode chegar à justiça, os dois dizendo, nós não queremos mais ficar casados. Juiz, decreta o nosso divórcio. Menos complicado. Aí é o divórcio consensual. Pronto. Que pode ser feito, inclusive, fora da justiça. Ou então, um pode dizer assim, não quero mais ficar casado. E a outra pessoa pode falar, mas eu quero. Então, não vai ser por mútuo consentimento. Essa pessoa vai entrar com ação de divórcio pedindo ao juiz que decrete o divórcio. E o outro vai se defender dizendo o quê? Que não quer mais? Mas aí não tem mais muito o que fazer. Mas aí entra uma outra parte nisso aí. E com relação aos bens aí, como é que fica? Bom, mas aí é questão patrimonial, né? Aí depende do regime do casamento. Se tiver sido comunhão universal de bens, a solução será uma, na hora do desfazimento dessa união, né? Desse casamento. Se o casamento tiver sido regido pelo regime da comunhão parcial de bens, a solução será outra, da separação de bens e da participação final dos aquestos que ninguém adota. Que ninguém adota. É um regime que não... Eu até quase me esqueci o nome aqui, porque ninguém lembra. É porque volta e meia a gente ouve falar assim, não, porque fulano saiu de casa. Bom, se ele saiu, perdeu os direitos. Isso é uma coisa antiga também. Isso era uma forma de prejudicar. Existe isso ainda imanente, enfim, no imaginário popular. Mas isso era uma forma de manter a mulher dentro de casa, né? O abandono de lar era uma forma de ameaçar aquela mulher que estivesse passando por algum tipo de ameaça ou violência real. Se ela, porventura, deixasse a casa, ainda que para salvar a própria vida, para